Título: A questão da análise leiga, conversações com uma pessoa imparcial. Subtítulo: Introdução. O título deste pequeno trabalho não é de pronto inteligível, portanto, eu o explicarei. Leigo igual não médico, e a questão é se os não médicos, bem como os médicos, devem ter permissão para praticar a análise. Essa questão tem suas limitações, tanto no tempo como no espaço. No tempo, porque até agora ninguém se preocupou com quem pratica a análise. Na realidade, as pessoas se têm preocupado pouquíssimo com isto. A única coisa com a qual estavam concordes era o desejo de que ninguém devia praticá-la. Várias razões foram dadas para isto, mas se basearam na mesma falta de gosto fundamental. Assim, a exigência de que somente médicos devem analisar corresponde a uma atitude nova e aparentemente mais amistosa em relação à análise. Se isto é, ela puder escapar à desconfiança de ser, afinal de contas, apenas um derivado ligeiramente modificado da atitude mais antiga. Admite-se que, em certas circunstâncias, um tratamento analítico seja empreendido, mas, se for assim, somente os médicos devem empreendê-lo. O motivo dessa restrição torna-se, assim, um assunto de indagação. A questão está limitada no espaço porque não surge em todos os países com igual significado. Na Alemanha e nos Estados Unidos, isto não passaria de uma discussão acadêmica, pois naqueles países qualquer paciente pode submeter-se a tratamento e por quem ele escolher, e qualquer um que ele escolha pode, como um charlatão, lidar com quaisquer pacientes, contanto somente que ele assuma a responsabilidade de suas ações. A lei não intervém até que seja chamada a sanar algum dano causado ao paciente, mas na Áustria, na qual e para a qual escrevo, existe uma lei preventiva que proíbe aos não médicos empreenderem o tratamento de pacientes sem aguardar o seu resultado. Dessa forma, aqui a questão de ser leigos igual a não médicos podem tratar pacientes pela psicanálise tem um sentido prático. Logo que é levantada, contudo, parece ser solucionada pela letra da lei. Os neuróticos são pacientes, os leigos são não médicos. A psicanálise é um método para curar ou melhorar as perturbações nervosas, e todos esses tratamentos ficam
reservados a médicos, depreende-se que não se permite aos leigos praticar a análise em neuróticos, sendo puníveis se não o bastante agirem dessa maneira. Sendo a posição tão simples, dificilmente alguém se aventura a chamar a si a questão da análise leiga. Ainda assim, há certas complicações com as quais a lei não se preocupa, mas que não o bastante exigem consideração. Talvez venha a acontecer que, nesse caso, os pacientes não sejam como outros, que os leigos não sejam realmente leigos e que os médicos não tenham exatamente as mesmas qualidades que se teria o direito de esperar deles e nos quais suas alegações devem basear-se. Se isto puder ser provado, haverá fundamentos justificáveis para exigir que a lei não seja aplicada sem modificação ao caso perante nós. Subtítulo 1. Isto acontecer dependerá das pessoas que não são obrigadas a estar familiarizadas com as peculiaridades de um tratamento analítico. Constitui nossa tarefa dar informações sobre o assunto a essas pessoas imparciais que presumimos estejam no momento ainda em ignorância. É de lamentar-se que não possamos permitir-lhes a presença como auditório em um tratamento dessa espécie, mas a situação analítica não permite a presença de terceiros. Além disso, as diferentes sessões são de valor muito desigual. Um ouvinte não autorizado que por acaso presenciasse uma delas em geral não formaria qualquer impressão útil. Ele correria o perigo de não compreender o que se estava passando entre o analista e o paciente, ou ficaria enfadado por bem ou por mal. Portanto, ele deve contentar-se com nossas informações, que tentaremos tornar tão dignas de confiança quanto possível. Um paciente, então, pode estar sofrendo de flutuações em seus estados de ânimo, que ele pode controlar, ou de um sentimento de desalento pelo qual sua energia se sente paralisada, porque pensa ser incapaz de fazer algo adequadamente, ou de um constrangimento entre estranhos. Poderá perceber, sem compreender a razão disso, que tem dificuldades em executar seu trabalho profissional ou, na realidade, qualquer decisão relativamente importante ou qualquer empreendimento. Ele poderá um dia ter sofrido de um ataque aflitivo desconhecido em sua origem, de sentimentos de ansiedade,
e desde então tornou-se incapaz, sem luta, de caminhar sozinho pela rua ou de viajar de trem. Talvez tenha tido de desistir de ambos inteiramente, ou, coisa bem marcante, seus pensamentos poderão seguir seu próprio curso e se recusarem a ser dirigidos pela vontade do paciente. Eles perseguem problemas que lhes são inteiramente indiferentes, mas dos quais não pode livrar-se. Tarefas bem ridículas lhes são também impostas, tais como contar as janelas das frentes das casas, e quando tiver realizado ações simples como pôr uma carta no correio ou desligar um bico de gás, ele se encontra um momento depois a duvidar se realmente agiu assim. Isto poderá não ser mais do que aborrecimento e uma amolação, mas seu estado se torna intolerável se, de súbito, verificar ser incapaz de desviar a ideia de que empurrou uma criança para debaixo das rodas de um carro ou de que lançou um estranho da ponte dentro d'água, ou se tem de perguntar a si mesmo se não é o assassino que a polícia está à procura em relação a um crime que foi descoberto naquele dia. Isto é pura tolice, como ele próprio sabe. Jamais cometeu dano algum contra alguém, mas se fosse realmente o assassino que está sendo procurado, seu sentimento de culpa não poderia ser mais forte, ou ainda nosso paciente, e dessa vez vamos considerá-lo como mulher, pode sofrer de outra forma e em campos diferentes. Ela é pianista, mas os dedos estão dominados pela cãibra e se recusam a servi-la, ou quando pensa em ir a uma recepção, ela de pronto se torna cônscia de um apelo da natureza cuja satisfação seria incompatível com uma reunião social. Ela desistiu, portanto, de frequentar festas, bailes, teatros ou concertos. Ela se acha dominada por violentas dores de cabeça ou outras sensações dolorosas em ocasiões que são as mais inconvenientes. Poderá até ser incapaz de sustentar no estômago qualquer refeição que venha a ingerir, o que pode, em última análise, tornar-se perigoso e, finalmente, constitui um fato lamentável que não possa tolerar quaisquer agitações que, afinal de contas, são inevitáveis na vida. Em tais ocasiões, ela sofre um desmaio, muitas vezes acompanhado por espasmos musculares que recordam estados patológicos sinistros. Outros pacientes
Além disso, sofrem de perturbações num campo específico no qual a vida emocional converge com exigências de natureza corpórea. Se são homens, verificam ser incapazes de dar expressão física aos seus sentimentos mais ternos para com o sexo oposto, enquanto em relação aos objetos menos amados talvez possam ter todas as reações sob seu domínio, ou seus sentimentos sensuais ligam-nos a pessoas que desprezam e das quais gostariam de livrar-se, ou esses mesmos sentimentos impõem exigências a eles cuja realização eles próprios acham repulsiva. Se são mulheres, sentem-se impedidas pela ansiedade ou repulsa, ou por obstruções desconhecidas quanto ao atendimento das exigências da vida sexual, ou se entregaram ao amor, constatam ter-lhes sido negada a fruição que a natureza proporcionou como recompensa por tal atendimento. Todas essas pessoas reconhecem estar doentes e recorrem a médicos por meio dos quais as pessoas esperam que perturbações nervosas como essas sejam eliminadas. Os médicos também formulam as categorias nas quais se acham divididos esses males. Eles os diagnosticam, cada um de acordo com seu próprio ponto de vista, sob nomes diferentes: neurastenia, psicastenia, fobias, neuroses obsessivas, histeria. Examinam os órgãos que produzem os sintomas, o coração, o estômago, os intestinos, a genitália, e concluem que estão sãos. Recomendam interrupções no modo de vida habitual do paciente, exercícios de fortalecimento tônicos, e por esses meios ocasionam melhorias habituais ou absolutamente nenhum resultado. Eventualmente, os pacientes vêm a saber que há pessoas interessadas de modo bem especial no tratamento de tais males e iniciam com elas uma análise. Durante essa indagação sobre os sintomas dos neuróticos, a pessoa imparcial que imagino estar presente vem mostrando sinais de impaciência. Nesse ponto, contudo, ela se torna atenta e interessada. Então agora, diz ela, saberemos o que o analista faz com o paciente a quem o médico foi incapaz de ajudar. Nada acontece entre eles, salvo que conversam entre si. O analista não faz uso de qualquer instrumento, nem mesmo para examinar o paciente, nem receita quaisquer remédios,
Se mesmo for possível, deixe até o paciente em seu ambiente e no seu modo de vida habitual durante o tratamento. Essa não é uma condição necessária naturalmente e talvez nem sempre seja praticável. O analista concorda em fixar um horário com o paciente, faz com que ele fale, ouve o que ele diz, por sua vez conversa com ele e faz com que ele ouça. As feições da pessoa imparcial agora revelam sinais de alívio e relaxamento inegáveis, mas também traem claramente, está escrito traem, mas acredito que trazem claramente certo desprezo. É como se ela estivesse pensando: nada mais do que isto? Palavras, 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 como diz o príncipe Hamlet. E sem dúvida, ela também está pensando na fala zombeteira de Mefistófeles sobre com que conforto se pode ir passando com palavras, versos que nenhum alemão jamais esquecerá. Abre aspas. Assim é uma espécie de mágica, comenta ela. O Senhor fala e dissipa seus males. Fecha aspas. Isso mesmo, seria mágica se surtisse efeito um pouco mais rapidamente. Um atributo essencial de um mágico é a rapidez. Poder-se-ia dizer a subitaneidade do sucesso, mas o tratamento analítico leva meses e mesmo anos. Mágica tão lenta perde seu caráter miraculoso e incidentalmente não desprezemos a palavra. Afinal de contas, ela é um instrumento poderoso e o meio pelo qual transmitimos nossos sentimentos a outros. Nosso método de influenciar outras pessoas. As palavras podem fazer um bem indizível e causar terríveis feridas. Sem dúvida, no começo foi a ação e a palavra veio depois. Em certas circunstâncias, ela significou um progresso da civilização quando os atos foram amaciados em palavras, mas originalmente a palavra foi magia, travessão, um ato mágico e conservou muito de seu antigo poder. A pessoa imparcial continua. Suponhamos que o paciente não esteja mais bem preparado para compreender o tratamento analítico do que eu. Então, como o senhor vai fazê-lo acreditar na magia da palavra ou da fala que deve libertá-lo de seus sofrimentos? Algum preparo deve naturalmente ser-lhe proporcionado, havendo uma maneira simples de fazê-lo, convidá-lo a ser inteiramente sincero com o seu analista, nada refrear intencionalmente que lhe venha à cabeça e, portanto, pôr de lado toda reserva que o possa
impedir de informar sobre certos pensamentos ou lembranças. Cada um está cônscio de que existem certas coisas em si que não estaria absolutamente disposto a contar a outras pessoas ou que consideraria inteiramente fora de cogitação revelar. São elas suas intimidades. Essas pessoas também não têm qualquer ideia, e isto representa um grande progresso no autoconhecimento psicológico de que há outras coisas que alguém não se importaria de admitir para consigo, coisas que alguém gosta de ocultar de si próprio e que por esse motivo interrompe e expulsa de seus pensamentos se, apesar de tudo, vierem à tona. Talvez ela própria observe que um problema psicológico muito marcante começa a aparecer nessa situação. Um pensamento seu sendo mantido em segredo para seu próprio eu, self. É como se seu próprio eu, self, não fosse mais a unidade que ela sempre considerou que fosse, como se houvesse algo mais também nela que pudesse enfrentar esse eu, self. Ela pode tornar-se obscuramente cônscia de um contraste entre um eu, self, e uma vida mental, no sentido mais lato. Se agora ela aceita a exigência feita pela análise de que, dirá, tudo facilmente se tornará acessível a uma expectativa de que ter relações e trocas de pensamento com alguém sob condições inusitadas talvez possa também levar a resultados inusitados. Compreendo, diz nossa pessoa imparcial. O Senhor presume que todo neurótico tem algo que o oprime, algum segredo, e fazendo-o contar-lhe a respeito, diz o Senhor, alivia sua opressão e lhe faz bem. Isto, naturalmente, é o princípio da confusão que a Igreja Católica utiliza desde tempos imemoriais a fim de assegurar seu domínio sobre as mentes das pessoas. Devemos responder sim e não. A confissão, sem dúvida, desempenha seu papel na análise como uma introdução a ela, poderíamos dizer, mas está muito longe de constituir a essência da análise ou de explicar-lhe os efeitos. Na confissão, o pecador conta o que sabe. Na análise, o neurótico tem mais a dizer. Nem ouvimos falar que confissão tenha desenvolvido força suficiente para eliminar sintomas patológicos reais. Então, afinal de contas, eu não compreendo
retruca nosso interlocutor, o que possivelmente o Senhor quer dizer por dizendo mais do que ele sabe, mas posso muito bem acreditar que, como analista, o Senhor consegue uma influência mais acentuada sobre seus pacientes do que um padre confessor sobre seus penitentes, visto que os contatos do Senhor com eles são muito mais longos, mais intensos e também mais individuais, e visto que o Senhor emprega essa maior influência para desviá-lo de seus pensamentos doentios, para que, pela conversa, ele se livre de seus temores e assim por diante. Por certo, seria estranho se fosse possível por tais meios controlar também fenômenos puramente mecânicos, tais como vômitos, diarreia e convulsões, mas sei que uma influência como esta é de fato bem possível se uma pessoa for levada a um estado de hipnose. Pelo trabalho que o Senhor tem com o paciente, provavelmente consegue provocar uma relação hipnótica dessa natureza com ele, uma ligação sugestiva com o Senhor mesmo, muito embora o Senhor talvez tenha essa intenção. E nesse caso, os resultados miraculosos do seu tratamento são o efeito de sugestão hipnótica, mas que eu saiba, o tratamento hipnótico atua com muito maior rapidez do que a sua análise, a qual, conforme me diz, dura meses e anos. Nossa pessoa imparcial não pode nem ser tão ignorante nem tão perplexa como de início pensamos. Há sinais inegáveis de que ela está tentando compreender a psicanálise com a ajuda do seu conhecimento anterior, de que está tentando ligá-la com algo que já conhece. Encontra-se agora diante de nós a difícil tarefa de tornar-lhe claro que ela não será bem-sucedida nisto, que a análise é um procedimento sui generis, algo novo e especial, que só pode ser compreendida com o auxílio de novas compreensões internas, insights ou hipóteses, se isto soar melhor, mas ela ainda está aguardando nossas respostas e suas últimas observações. O que se diz sobre a influência pessoal do analista certamente merece grande atenção. Uma influência existe e desempenha relevante papel na análise, mas não o mesmo papel que no hipnotismo. Deve ser possível convencê-lo de que as situações nos dois casos são bem diferentes. Talvez seja bastante ressaltar que não devemos utilizar essa influência pessoal, o fator de sugestão, para suprimir os sintomas da doença, como ocorre com
a sugestão hipnótica. Ademais, seria um erro crer que esse fator é o veículo e promotor do tratamento em toda a sua extensão. No seu início, sem dúvida, mas depois ele se opõe às nossas intenções analíticas e nos força a adotar as contramedidas mais exageradas. Eu gostaria de mostrar, por um exemplo, quão longe estão da técnica da análise o desviar os pensamentos de um paciente e pela conversa afastá-lo dos problemas. Se um paciente nosso estiver sofrendo de um sentimento de culpa, como se ele houvesse perpetrado um crime grave, não recomendamos que ele despreze seus escrúpulos de consciência e não frise sua reconhecida inocência. Ele próprio, muitas vezes, tentou fazê-lo sem êxito. O que fazemos é recordar-lhe que um sentimento tão forte e persistente deve, afinal de contas, estar baseado em algo real que talvez possa ser possível descobrir. Surpreender-me-ia, comenta a pessoa imparcial, se o Senhor fosse capaz de aliviar seus pacientes, concordando com o sentimento de culpa deles dessa maneira. Mas quais são suas intenções analíticas e que faz o Senhor com seus pacientes? Subtítulo 2. Se devo dizer algo de inteligível ao leitor, sem dúvida terei de dizer-lhe alguma coisa sobre uma teoria psicológica que não é conhecida ou que não é apreciada fora dos círculos analíticos. Será fácil deduzir dessa teoria o que desejamos de nossos pacientes e como obtê-lo. Eu lhe exporei isto dogmaticamente, como se fosse uma estrutura teórica completa, mas não suponha ele que ela surgiu como essa estrutura, como um sistema filosófico. Nós a desenvolvemos lentamente, lutando com todos os pequenos detalhes da mesma, temo-la modificado sem cessar, mantendo um contato contínuo com a observação, até que ela finalmente adquiriu uma forma na qual parece ser suficiente para nossas finalidades. Apenas há poucos anos tive de revestir essa teoria em outros termos. Nem naturalmente posso garantir-lhe que a forma como ela é expressa hoje continue a ser defendida. A ciência, como se sabe, não é uma revelação. Muito depois dos seus primórdios, ainda lhe faltam os atributos de determinação, imutabilidade e infalibilidade pelos quais o pensamento humano tão profundamente anseia. Mas, tal como ela é, tudo o que podemos ter, se quiser ainda ter em mente
que a nossa ciência é muito jovem, não chegamos quase a ser tão velha quanto o século, e que ela se interessa pelo que seja talvez o material mais difícil que possa ser o assunto de pesquisa humana, facilmente será capaz de adotar a atitude correta no tocante à minha exposição, mas interrompa-me sempre que se sentir inclinado, se não puder seguir-me ou se desejar outras explicações. Eu interrompi antes mesmo de haver começado. O senhor diz que pretende expor-me uma nova psicologia, mas devo ter pensado que a psicologia não era nenhuma nova ciência. Tem havido bastantes psicologias e psicólogos, e ouvi falar em grandes realizações nesse campo quando estava na faculdade. Não devo nem sonhar em discuti-las, mas se o senhor examinar o assunto mais detidamente, terá de classificar essas grandes realizações como pertencendo antes à fisiologia dos órgãos dos sentidos. A teoria da vida mental não poderia ser desenvolvida porque estava inibida por uma única incompreensão essencial. O que ela abrange hoje, como é ensinada na faculdade, independente dessas valiosas descobertas na fisiologia dos sentidos, grande número de classificações e definições de nossos processos mentais que, graças ao uso linguístico, se tornou o patrimônio comum de toda pessoa educada. Isto não era suficiente para dar uma visão de nossa vida mental. O senhor não observou que todo filósofo, todo escritor de imaginação, todo historiador e todo biógrafo compõem sua própria psicologia para si, formulam suas próprias hipóteses específicas concernentes às interligações e finalidades dos atos mentais, tudo mais ou menos plausível e tudo igualmente digno de confiança. Existe evidente falta de qualquer fundamento comum. E é por esse motivo também que no campo da psicologia não há, por assim dizer, qualquer respeito e qualquer autoridade. Nesse campo, cada um pode correr sem governo conforme lhe aprouver. Se o senhor levantar uma questão de física ou de química, qualquer pessoa sabedora de que não possui conhecimento técnico algum calará a boca, mas se o senhor aventurar-se numa asserção psicológica, deve estar preparado para fazer face a julgamento e contradição de todos os setores. Nesse campo, aparentemente, não existe conhecimento técnico algum, mas isto me surpreende como um título legal inadequado. Conta-se a história de uma pessoa a quem, ao candidatar-se a um emprego como
ama de crianças, foi feita a pergunta se sabia cuidar de bebês. Naturalmente, retrucou ela. Ora, afinal de contas, eu própria já fui bebê. E o senhor alega que descobriu esse fundamento comum da vida mental que foi desprezado por todo psicólogo a partir de observações de pessoas doentes? A fonte dos nossos achados não me parece privá-los do seu valor. A embriologia, para citar um exemplo, não mereceria ser digna de fé se não pudesse dar uma explicação clara da origem das deformações inatas. Já lhe falei de pessoas cujos pensamentos seguem seu próprio curso, de modo que elas são obrigadas a preocupar-se com problemas aos quais são inteiramente indiferentes. Você pensa que a psicologia acadêmica, ademais, poderia prestar a menor contribuição no sentido de explicar uma anormalidade como essa? E afinal de contas, todos temos a experiência à noite de os nossos pensamentos seguirem o seu próprio curso e criarem coisas que não compreendemos, que nos intrigam e que são suspeitamente rememorativas de produtos patológicos. Nossos sonhos, quero dizer, as pessoas comuns sempre têm firmemente acreditado que os sonhos têm um sentido e um valor, que significam alguma coisa. A psicologia acadêmica jamais foi capaz de nos informar qual é esse significado. Ela nada pode inferir dos sonhos. Se tentasse produzir explicações, estas seriam não psicológicas, como remontá-las a estímulos sensoriais ou a uma profundidade desigual de sono em diferentes partes do cérebro e assim por diante. Mas é justo dizer que uma psicologia que não pode explicar os sonhos é também inútil para a compreensão da vida mental normal e que ela não pode reivindicar a denominação de ciência. O senhor está se tornando agressivo dessa forma. Evidentemente atingiu um ponto sensível. Ouvi dizer a verdade que na análise grande valor é atribuído aos sonhos, que eles são interpretados, etc. Mas também soube que a interpretação dos sonhos é deixada ao capricho dos analistas e que eles próprios jamais deixariam de discutir a maneira de interpretar os sonhos e a justificativa para tirar conclusões dos mesmos. Se isto for assim, o senhor não deve sublinhar de maneira tão acentuada a vantagem que a análise conquistou sobre a psicologia acadêmica. Existe realmente grande dose de verdade no que o senhor diz
É certo que a interpretação dos sonhos chegou a ter importância incomparável tanto para a teoria como para a prática da análise. Se pareço ser agressivo, isto é apenas uma maneira de defender-me. E ao pensar em todo o mal que alguns analistas têm causado com a interpretação de sonhos, quase perco a coragem e repito o pronunciamento pessimista do nosso grande satirista Nestroy, quando este diz que cada grande passo à frente é apenas a metade do que parece ser de início, mas o Senhor já verificou que os homens fazem tudo para confundir e distorcer aquilo de que lançam mão. Com a ajuda de um pouco de previsão e autodisciplina, a maior parte dos perigos da interpretação de sonhos pode ser evitada com certeza, mas o Senhor há de concordar que nunca chegarei à minha exposição se nos deixarmos desviar dessa maneira. Sim, se bem compreendi, o Senhor quis falar-me sobre o postulado fundamental da nova psicologia. Não foi com isso que eu desejava começar. Minha finalidade era deixá-lo ouvir falar sobre os quadros que formamos da estrutura do aparelho mental no curso dos nossos estudos analíticos. O que o Senhor quer dizer pelo aparelho mental e de que, pergunto eu, é ele construído? Logo, tornar-se-á claro o que é o aparelho mental, mas peço-lhe que não me pergunte de que material é ele construído. Isto não é assunto de interesse psicológico. A psicologia pode ser tão indiferente a ele como, por exemplo, a óptica pode ser para questão de si. As paredes de um telescópio são feitas de metal ou de papelão. Deixaremos inteiramente de lado a linha material de abordagem, mas não a espacial, pois imaginamos o aparelho desconhecido que serve às atividades da mente como sendo realmente um instrumento de várias partes que denominamos de instâncias, cada uma das quais desempenha uma função particular e tem uma relação espacial fixa umas com as outras, ficando compreendido que, por relação espacial, em frente de e atrás, superficial e profundo, simplesmente queremos dizer, em primeiro lugar, uma representação da sucessão regular das funções. Será que me fiz claro? Quase que não. Talvez eu compreenda isto depois, mas em qualquer caso, eis aqui uma estranha anatomia da alma, uma coisa que, afinal de contas, absolutamente não existe mais para os cientistas. O que o senhor espera é uma hipótese como tantas outras nas ciências. As mais antigas sempre foram tanto toscas, aberta à revisão. Podemos dizer, em tais casos,
Parece-me aqui desnecessário recorrer ao como se, que se tornou tão popular. O valor de uma ficção dessa espécie, como o filósofo Weichinger a denominaria, depende de quanto se pode alcançar com sua ajuda. Mas, prosseguindo, pondo-nos a par dos conhecimentos cotidianos, reconhecemos nos seres humanos uma organização mental interpolada entre seus estímulos sensoriais e a percepção das suas necessidades somáticas por um lado e seus atos motores por outro, e quem serve de mediador entre eles com vista a uma finalidade particular. Chamamos essa organização de seu it, ego, literalmente eu. Ora, não há novidade alguma quanto a isso. Cada um de nós faz essa suposição sem ser filósofo, e alguns até mesmo apesar de serem filósofos. Mas isto, em nossa opinião, não esgota a descrição do aparelho mental. Além desse eu, reconhecemos outra região mental mais impositiva e mais obscura que o eu, e a isto denominamos de id, literalmente it. A relação entre os dois deve ser nossa preocupação imediata. Provavelmente, o Senhor protestará por termos escolhido pronomes para descrevermos nossas duas instâncias ou províncias, em vez de dar-lhes nomes gregos bombásticos. Na psicanálise, contudo, gostamos de nos manter em contato com o modo popular de pensar e preferimos tornar seus conceitos cientificamente úteis, de preferência a rejeitá-los. Não existe mérito algum nisto. Somos obrigados a assumir essa linha, pois nossas teorias devem ser compreendidas por nossos pacientes, que, a miúde, são muito inteligentes, mas nem sempre eruditos. O impessoal it está imediatamente ligado com certas formas de expressões empregadas pelas pessoas normais. Isto, id, me trespassou, dizem as pessoas. Havia alguma coisa em mim naquele momento mais forte do que eu. C'était plus forte que moi. Em psicologia, só podemos descrever as coisas com a ajuda de analogias. Nada existe de peculiar nisto. É também o caso alhures, mas temos que estar constantemente a modificar essas analogias, pois nenhuma delas nos dura bastante. Em consequência, ao tentar tornar clara a relação entre o ego e o id, devo pedir-lhe que imagine o ego como uma espécie de fachada do id, como uma frontaria, como uma camada externa e cortical deste. Podemos apegar-nos a essa última analogia.
Sabemos que as camadas corticais devem suas características peculiares à influência modificadora do meio externo com que confinam. Assim, supomos que o ego é a camada do aparelho mental do id, que foi modificada pela influência do mundo externo, da realidade. Isto mostrará como, na psicanálise, adotamos maneiras especiais de contemplar as coisas seriamente. Para nós, o ego é realmente algo superficial e o id algo mais profundo, contemplado de fora naturalmente. O ego está entre a realidade e o id, que é aquilo verdadeiramente mental.